Explica para a gente essa história do projeto Conexões Cacau, o que a gente pode esperar, como vai ser. Gratidão, Alan. Boa noite a todos. É uma honra poder compartilhar um pouquinho sobre essa medicina tão sagrada, né? E a gente costuma usar essa palavra, medicina, porque realmente é como é visto ancestralmente. Porque ela nos mede, ela nos ensina e nos cura, porque ela nos conecta. Eu queria só o passador. Gratidão. Gratidão, Matheus. Então, vou falar um pouquinho para vocês como é que eu cheguei até aqui, porque tem toda uma jornada, né? Eu vim de uma trajetória de 20 anos trabalhando à frente de grandes eventos, trouxe Djokovic para jogar contra o Guga, isso em 2013. Estive à frente de grandes festivais de música. Fui responsável também pelo bloco da Cláudia Leite, fui responsável também pela implantação da Uber no Brasil. Estive à frente também de festivais de gastronomia. Estava sempre atuando dentro do mercado de eventos. E em 2016 foi quando eu me conectei pela primeira vez com a Privilégio. Foi quando a gente teve a oportunidade de se conhecer um pouquinho mais. Eu fui gerente de marketing da Casa da França. E foi uma oportunidade muito mágica de fazer um projeto internacional como esse. E ali a gente fez diversas festas com a Privilégio. E em 2017 foi assim quase que a minha despedida do mercado corporativo. Foi quando eu assumi a diretoria de marketing e comunicação da empresa de turismo do Rio de Janeiro. E ali eu estive à frente dos maiores eventos do Rio de Janeiro, né, Réveillon, que é conhecido como um dos maiores eventos do mundo, assim como o Carnaval do Rio, assim também como a integração com o Rock in Rio. E eu falo tudo isso, gente, porque muitas vezes as pessoas me veem, assim, quem me segue no Instagram, e me vê lá com uma pena, com um rapé, no meio dos pajés, e fala, gente, mas essa menina, de repente, ela está no Palácio Guanabara, e de repente ela está ali, é meio esquizofrênico. Mas é porque teve, né, uma trajetória realmente. Sendo que eu adoeci muito nesse mercado, né? Não que o problema tenha sido o mercado, na verdade, eu não tinha um entendimento, sabedoria suficiente para perceber que existia uma forma de fazer isso com mais saúde mental. Então, eu tive uma série de adoecimentos, burnout, crise de ansiedade, e isso fez com que eu fosse buscar estudo, né? Entendimento entre a relação das emoções e das doenças. E, com isso, eu não buscava me transformar no que hoje eu venho me tornando. Hoje eu sou especialista em saúde mental e dedico a minha vida em compartilhar sobre. E, no meio desses estudos, né, me tornei professora de yoga, professora de meditação, especialista em mindfulness, trabalho com respiração consciente. Falaram aqui da banheira de gelo, trabalho com a banheira de gelo também. E, no meio de todos esses estudos e busca pela cura, eu fui parar na Amazônia, né? Fui parar assim, me emocionei muito aqui quando eu vi o Hugo e o Renato apresentando a Oca, porque o meu primeiro contato com os povos indígenas foi no Xingu. E quando ele falou que foram, né, os indígenas do Xingu que fizeram a Oca, eu falei, nossa, agora eu estou entendendo mais ainda porque eu estou aqui. Porque quando eu recebi o convite, no primeiro momento, era uma oportunidade de eu poder trazer e furar um pouquinho da bolha com a Cacau. Né? Porque eu percebo que ainda existe uma bolha muito grande e os festivais, como estava sendo discutido aqui, realmente estão buscando experiências que vão além das experiências, eu diria, porque a experiência por si só ela pode ser só pelo prazer, mas não é sobre isso, é sobre conexão. Né? Então, falaram aqui da espiritualidade como pilar, e eu estava um pouco receosa, porque quando a gente não sabe exatamente o público, venho até vocês, falei, como eu toco em determinados lugares que pode criar resistência? Principalmente que o tema da espiritualidade é um tema delicado de se falar, porque ele se confunde muito com a religiosidade, e uma coisa não tem a ver com a outra. Né? A gente perdeu, na verdade, muita conexão quando se fala em natureza aqui, por isso que eu fiz questão de tirar a minha sandália para entrar. Adoraria se eu já estivesse na grama, porque daqui a pouco a gente está indo lá para o ritual da Cacau, porque é isso, eu troquei o meu salto alto pelo pé no chão, né? Por essa conexão que ficou perdida. Então, hoje eu atuo, vocês estavam falando muito em wellness, então
Eu até por vir do mercado de marketing de eventos, hoje eu tento, de alguma forma, costurar, né, e plantar boas sementes, também conectando com marcas. Aqui, hoje, atualmente, eu trabalho muito no mercado corporativo, até porque, como eu adoeci no próprio mercado, eu sinto que eu passo uma mensagem com mais propriedade, porque eu não venho do espaço da pessoa zen, tradicional, da professora de yoga que ela fala baixinho. Não sou essa. Eu sou a que sempre foi ansiosa, sabe? E aí é quando eu viro e falo assim, poxa, dá para ser ansioso e lidar com isso, né? E transformar isso em uma energia. Porque, na verdade, a ansiedade é só, né, um excesso de energia. E o que você faz com essa energia? Você manifesta algo? Se você manifestar, está tudo certo. Agora, se ficar dentro de você, isso vai adoecer, né? Então, atualmente, eu tenho um programa na Rádio Positividade, 104.5, um programa que fala de espiritualidade, saúde, bem-estar. Também já é uma grande quebra, a gente falou aqui de pandemia, né? E a pandemia realmente foi uma grande chave para o despertar das pessoas. Infelizmente, para algumas, foi pela dor, como foi para mim lá atrás, né? Eu precisei ter alguns adoecimentos para começar a minha jornada de despertar. E hoje eu tento mostrar que dá para ser pelo amor, por isso a Cacau, porque a Cacau é uma medicina da amorosidade. Aqui eu mostro um pouquinho desse meu trabalho com os indígenas, começou no Xingu, eu não lembro o nome do rapaz que estava falando aqui dos funiões do Universo Paralelo. Eu estive na aldeia, eu estudo com os funiões, né? Então, assim, sou muito conectada com esse povo. Assim como na Amazônia, então, atualmente eu levo grupos anualmente. Dia 1º de julho eu estou indo para lá, então eu fico 40 dias na Amazônia. Estou construindo a minha casa na Amazônia, né? Quem diria que eu ia ter uma casinha na Amazônia? E assim eu venho, né, fazendo esses meus estudos, porque eu sinto que cada vez mais se fala na origem, né? Aqui, quando eu vi o destino é a origem, eu falei, é isso, a gente está voltando, né? Quando a gente vê, quando o Renato fala que os quartos aqui têm essa simplicidade, mas que tem, né, esse conforto, porque o fato de ser simples não quer dizer que não seja amoroso. E é isso que ficou um pouco perdido, né? E nas aldeias a gente aprende muito com os indígenas em relação a isso. E aí a gente entra um pouquinho, que eu vou passar rapidamente, que meu tempo foi esmagadinho, mas isso daqui, com certeza, a maior parte de vocês aqui estão acompanhando a tendência do mercado hoje de wellness, né, onde cada vez mais se busca por bem-estar. Infelizmente, eu não acredito que se busca por bem-estar só porque está sendo hype. Acredito que tem essa tendência, mas acredito também que é por vazio, por dores, por traumas, por questões muito profundas que a gente costuma não querer falar, né, na maior parte das vezes. Trouxe um dado, eu venho acompanhando, né, muito por conta de todos esses movimentos, que eu sei que eu sou hoje uma ponte, uma mensageira, como uma pessoa que geriu grandes projetos e que tem um network, eu posso customizar, né, e apresentar formas de trazer espiritualidade, saúde, bem-estar dentro daquilo que é possível para ser ouvido. Então, 4,5 trilhões é a expectativa de investimento até 2026. Então, realmente é um mercado global que está crescendo cada vez mais. Até as próprias séries na Netflix cada vez mais estão se falando disso. E aí eu vi que a maior parte começaram a comentar, né, de alguns movimentos. Esse dos celulares lacrados, que foi no Festival Burst, que já virou assim, né, veio trazendo na rebarba outros festivais. E fizeram uma pesquisa que, segundo a Eventbrite, 69% das pessoas relataram que, sem o uso do celular, elas se sentem mais conectadas, né? Então, é um dado. E eu sinto que a gente precisa de dado, às vezes, para a gente, né, realmente absorver e ouvir. Aqui a gente fala um pouquinho também dessa tendência que está acontecendo de dança, de meditação, isso em Nova York, né, que é um lugar extremamente cosmopolita. Em Tóquio, startups que adotam agora sessões de dança matinais como parte da cultura corporativa, porque é entendido, de fato, que isso não é só um cuidado com o colaborador, mas isso é produtividade.
Eu sempre falo isso, assim, dentro das palestras que eu guio, workshops dentro das empresas. Às vezes a pessoa fala assim, não tenho tempo para meditar ou eu não consigo. E eu falo, se você pegar a biografia do Steve Jobs, das grandes mentes, das mentes brilhantes, elas meditam. E você não perde tempo, na verdade você ganha, porque se você pausa por 5 minutos, você tem mais clareza mental para que você possa tomar uma decisão com mais assertividade, né? Aqui em Berlim já mostra essa parte das raves diurnas, isso já vem acontecendo já, né, há um tempo. Aqui, uma tendência também que a Vogue mostrou, né, uma geração que não busca mais se entorpecer e cada vez mais clarear, né, trazer clareza, trazer conexão, trazer verdade. E isso a gente vê também esse movimento dentro dos creators, né, onde não é mais fingir que é algo, é realmente estar ali vivendo aquela verdade, mostrando a verdade, porque é a verdade que a gente sustenta. Se a gente tentar sustentar o que não é real, a gente vai se lascar bonito, né? Aqui mostra essa tendência de 1.700 para 787 boates, Reino Unido, né? Então, realmente, já é um dado que mostra que, de fato, os clubes estão cada vez reduzindo. E aqui, né, gente, foi interessante, porque eu dei uma olhada nas pesquisas, assim, no Google, e aí eu vi que a Gisele esteve aqui, né, no projeto. E a Gisele hoje é uma mensageira da meditação, da saúde, do bem-estar, e a gente está vendo um movimento muito grande. A Anitta viralizou com todo esse movimento, trouxe o Krishna Das, que é uma grande referência dentro dos mantras indianos. Eu, como professora de yoga, né, sou conhecedora dos mantras. E o Luciano Huck, Angélica, né, tem a marca dela, a Mina Bem-Estar, que também já vem no movimento de falar sobre saúde. Então, isso já está acontecendo. E o mais interessante é que, quando a gente fala em CEOs do Vale do Silício, celebridades, a gente diz na troca de hedonismo para experiências de reconexão. Reconexão, porque, na verdade, é resgate do que ficou perdido. E aí, quando a gente fala em ancestralidade, quando a gente fala em retornar, né, para a origem, a gente está falando desse resgate, né? Não é sobre diversão, é sobre desempenho emocional, porque é sobre sentir. Não se trata mais de onde você está, mas de como você se sente. E de como você, né, de quem você se torna, como você se sente, como você se manifesta. Então, agora eu vou falar um pouquinho... Pode passar para mim para a primeira página, por favor? Então, rapidamente, gente, contei aqui um pouquinho da história para vocês entenderem como é que eu cheguei nesse espaço da medicina da cacau. A medicina da cacau é uma medicina que foi descoberta pelo povo Olmeca, antes dos astecas, antes dos incas. Então, imaginem vocês o quanto isso é ancestral. E a cacau, ela, assim como o tabaco, né, se perdeu muito na nossa sociedade, porque o tabaco é reconhecido como uma medicina muito sagrada. E o homem, né, a gente foi lá e colocou um monte de química e tornou isso algo nocivo para a gente. Da mesma forma a gente fez com o cacau. Porque a gente, quando pensa em cacau, o que vocês pensam? Chocolate, claro, né, gente? Claro, porque libera dopamina. Mas por quê? Porque essa dopamina que está sendo liberada na barrinha de chocolate é aquela que vem do açúcar. Né? Vem do açúcar, vem da gordura hidrogenada, porque o que menos tem no chocolate que a gente compra é cacau. E cacau era considerada como ouro, né? E vem de rituais de conexão com a espiritualidade. E eu poderia falar assim, uma infinidade, né, de benefícios físicos que ela traz, porque são mais de 1000 componentes benéficos para o nosso corpo. A farmacologia dela é muito profunda, mas eu não vou me aprofundar nisso, porque realmente não é o propósito, mas vocês podem buscar, podem fazer contato comigo, vai ser um prazer, uma honra falar sobre. Mas, como especialista de saúde mental, a medicina da cacau, ela é uma grande aliada, porque ela é um ansiolítico natural e um antidepressivo natural. Então, esses são os pontos, né, principais para o meu trabalho hoje, e mais do que isso, como conector para a nossa amorosidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar em chakra, não vou entrar nessa parte energética, mas
O chakra cardíaco é o chakra que é trabalhado, né? E aí, quando eu falo em chakra cardíaco, eu falo no nosso coração, no nosso sentir. É isso que a Cacau faz. A Cacau traz essa conexão com o que a gente sente, traz essa conexão com a nossa verdade, traz a conexão com a escuta ativa, mas não é só a escuta ativa com o outro, é sobretudo a escuta ativa com a gente, né? Ela tem algumas contraindicações que eu vou passar rapidamente aqui. Se tiver alguém grávida, até 3 meses, tá? Não é indicado. Crianças, doses menores e epiléticos, tá? Se você não está em nenhuma dessas 3 categorias, está tudo certo. A Cacau vai trazer muita energia para você, principalmente para quem vai seguir com a programação do Ritual da Lua. E é isso, meus amores. Assim, tentei ser o mais breve possível. Vamos sentir, né? Porque melhor do que falar é a gente experienciar. A gente vai ter oportunidade aqui de receber música, medicina, que é uma música de cura. A gente vai receber defumação ali, uma defumação da Amazônia. Então, assim, se abram, né, para sentir, para realmente vivenciar essa experiência, porque ela é muito poderosa. Então, eu vou convidar vocês para me seguirem. A gente vai lá para o Orquidário nesse momento. E aí a gente vai se dirigir diretamente para a mesinha, onde a gente vai estar servindo a Cacau.